Uma comunidade completamente dividida e que clama por justiça. Este é o clima entre os moradores de Três Passos, logo após a primeira audiência do chamado Caso Bernardo. A equipe de reportagem do programa Justiça Gaúcha foi até o local e registrou detalhes interessantes, como a cobertura do caso pela imprensa, as medidas de segurança e os sentimentos e expectativas da população do município em relação ao elucidamento do crime. Um rápido protesto com xingamentos de algumas poucas pessoas na chegada dos réus Edelvânia e Evandro Virganovics. Foram essas as mais barulhentas manifestações durante a primeira audiência de testemunhas do caso Bernardo, em Três Passos. Antes delas, um outro grupo de moradores se limitou a fazer orações em frente ao fórum. Um gesto que procurou mostrar a consternação que permanece entre os habitantes da cidade onde viveu o menino. Não tem dia que a gente não chora, não tem dia que a gente não pensa nele, porque ele era uma criança muito querida. Ele é ainda muito querida por todos aqui, sabe? Todos querem a justiça pela morte dele. Então, mas a justiça não com as mãos. A justiça pela justiça dos homens, que é a lei, né? E a justiça de Deus. Com certeza, eu acho que a cidade inteira não se recupera de um crime desse. Acho que ninguém se recupera de uma coisa dessa. Ele sempre vai ficar na memória, nas lembranças do povo, né? Porque foi um crime muito bárbaro. Muito bárbaro. Foi muito pior do que o caso Nardoni, no meu entender, porque foi premeditado. Por muito tempo foi premeditado. Sabe? Então, o Bernardo com certeza sofria a tortura desde o dia que a Kelly entrou para dentro daquela casa. Sabe? Isso tem testemunhas que falam. Então, foi um crime que vem há muito tempo sendo arquitetado, planejado. As manifestações sem maiores efeitos durante a primeira audiência de testemunhas contrastaram com as medidas de segurança conduzidas pela Brigada Militar, a pedido do juiz que cuida do caso Bernardo. Foram ações que buscaram prevenir, pois se ocorrerem problemas em ocasiões assim, as consequências podem contrariar interesses da comunidade. Isso causaria, um desaforamento, ou seja, a tirada do eventual júri da comarca. Então, as pessoas que moram aqui e que acompanham esse caso desde o início não têm essa vontade, a vontade que prepondera que, se houver um julgamento, que as pessoas sejam julgadas aqui na cidade de Três Passos. 30 empresas de comunicação se credenciaram e mandaram equipes para cobrir a audiência. Uma tarefa cercada por restrições jurídicas legais e normais nesse tipo de situação, mas que dificultam bastante o trabalho da imprensa. Não houve nenhuma possibilidade sequer de fazer uma fotografia, um registro fotográfico dos acusados. Não tivemos contato com informações, a não ser aquelas que já ventiladas ou mesmo divulgadas em outros momentos. Então, um trabalho realmente muito complicado de fazer hoje, muito dificultado. Para os veículos locais que cobrem o caso desde o início e com mais proximidade, outra grande dificuldade é o envolvimento emocional com a história. Com certeza, não tem como a gente vivenciar um episódio desses sem se sentir afetado. Dos momentos em que eu vivi, com certeza, o enterro foi o mais difícil, sabe? O momento em que chegou o corpo no ginásio do colégio, lá embaixo, antes mesmo do corpo chegar, as pessoas já estavam esperando, eram assim, olha, centenas de crianças chorando pelo colega, né? Familiares também, depois vizinhos que recebiam o Bernardo em suas residências no final da escola, em outros momentos, que o alimentavam, que cuidavam dele. A gente fica imaginando, nossa, como é que uma criança passou por tudo isso? Ainda é muito difícil para nós. Eu, particularmente, não como jornalista, mas como pessoa mesmo, eu não dormi um mês. Eu não consegui dormir. Foi um impacto muito grande para mim.
Muitas vezes lá no jornal, na redação, era bem pesado o clima. Todos não tinha como não se emocionar, né? Até hoje. É impossível. Mas tem gente que tenta e não é difícil encontrar nas ruas quem queira evitar saber mais sobre o crime. Eu não tenho acompanhado a opinião popular porque é um crime muito horrendo, nos deixou muito chocados. E como a gente convivia com o menino por causa da escola e das netas que estavam estudando na mesma escola, então a gente procurou se isolar. Isolamento e imparcialidade, no entanto, não são sentimentos predominantes hoje em Três Passos. Na cidade, as conversas questionam o envolvimento dos suspeitos de autoria do crime, principalmente em relação a personagens como o pai de Bernardo. O detalhe é que poucos, como a delegada que investiga o caso, têm tanta certeza. Nenhuma dúvida quanto à participação, que ele foi mentor do crime. A expectativa é que eles fiquem presos muito tempo, que eles sejam condenados e fiquem presos muito tempo, né? Provas para isso há. É uma comunidade pequena onde todos se conhecem e, por isso, quem trabalha no comércio, por exemplo, prefere não se manifestar sobre uma eventual participação de Leandro Boldrini, no caso, com medo de perder clientes. Alguns moradores relatam que essa divisão de opiniões chega a causar um mal-estar e afetar as relações de amizade entre os que creem e os que não acreditam na participação do médico no crime. A gente já presenciou fatos de pessoas que ficam, né, abaladas pela situação, né, de alguém está inocentando ele ou está acusando, né. Realmente isso existe aqui no nosso município. Pessoas da comunidade, né, na sociedade mesmo, né, pessoas divididas, né, e às vezes até não se dão em função disso, né, que tem abalado realmente toda a nossa comunidade. Isso sim, né, isso aconteceu e acontece e a gente percebe isso claramente. A gente não pode falar nada, porque pode perder cliente, tem uns que estão defendendo ele, outros não. Então, a gente nem toca muito no assunto, né? Existe o lado que pesa por ser um médico, né? Por ter feito bem para algumas famílias, coisa assim. Mas isso não tem nada a ver com o acontecido. Não é questão de acreditar, acho que é questão de gratidão por ele ter feito algum bem, salvar alguma pessoa ou outra. Mas acho que isso aí não tem nada a ver com o que foi feito. A vida profissional dele é uma coisa, o comportamento é outra. Isso causa mal-estar, porque muita gente que antes do velório, do enterro, condenava. Após, já não condena mais. Então a gente fica dividida, né? Na casa onde Bernardo viveu seus últimos dias, telhas e outras coisas quebradas na fachada mostram a ansiedade de quem tentou fazer justiça com as próprias mãos. O peso da responsabilidade do judiciário gaúcho neste momento também é bem evidente no local. Nós não temos, né? Eu acho que nem o judiciário tem tudo que precisa ainda, né, para analisar isso. Imagina nós, né? E assim, eu acho que é muita especulação. Então, assim, eu acho que não... É difícil, eu acho que é difícil. Eu acho que tem que se aprofundar mais, né? O trabalho está todo na mão da justiça, né? Ela é competente para toda a determinação de avaliação e de pesquisa de provas e tudo, né? Para enquadrar quem deve realmente responder por este bárbaro crime, né?